Após abrir esse sarcófago todo de metal, o que revela dentro é uma estátua toda de barro, a narina meio ofídica e o corpo que parece um desenho de um humano, algo humanoide. O que você faz? Bom, eu testo com meu martelinho. Eu quero ver se esse martelo, se ela é oca por dentro. Sim, o som que reverbera passa a sensação de que realmente ela não é maciça. Eu sabia. Bom, eu vou batendo com o meu martelinho. Eu vou batendo eu quero furar ela toda o mais rápido possível. Bom, após forçar com o martelo e ver ela trincando toda, o que revela dentro é que realmente ela é oca e por dentro tem um esqueleto. Um esqueleto que porta um amuleto antigo e dourado. Mas também você começa a sentir um aroma acre, um aroma azedo, um aroma venenoso. Bom, faz aí, já que você furou, essa estátua começa a tomar a região, esse aroma, que é de uma névoa. E para isso, para a gente ver o efeito dessa névoa venenosa em você, você vai precisar fazer uma salvaguarda contra veneno. Faz aí essa salvaguarda para a gente ver. Putz, grila! Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 salvaguardas do D&D original. Para exemplificar, eu trouxe aqui a ficha da Ashe, uma personagem que eu já joguei, a Conjuradora, que se a gente olhar na ficha dela, tem aqui essa ficha do Dungeons and Dragons Basic e Expert de 81, D&D BX. E se a gente pegar esse exemplo, eu vou dar um zoom aqui agora falando das salvaguardas, a gente tem 5 salvaguardas. Contra veneno ou raio da morte, contra varinhas, petrificação ou paralisia, baforada de dragão, magias ou bastões mágicos. De onde veio isso, né? De onde vieram essas salvaguardas? Isso vem do chassi do D&D original. Então, se a gente pegar aqui o D&Dzinho original, aqui é a matriz, eu peguei isso aqui do livro, do material original. Ele tem uma matriz com as salvaguardas para o guerreiro, para o conjurador, para o clérigo, e elas melhoram em níveis variados. No guerreiro, a cada 4 níveis, né? No nível 4 em diante, no mago, no nível 6 em diante, no clérigo, no nível 5. Se a gente fizer uma análise, vocês vão ver, vamos fazer uma comparação, tá? Você tem o raio da morte ou veneno, que normalmente é a melhor salvaguarda delas. Depois você tem no D&D original varinhas e incluíam polimorfe, paralisação, que era 13, a petrificação, a baforada de dragão e a magia ou bastões, cajados. Se a gente olhar em todas as classes, existe um padrão que as varinhas são melhores do que a magia. E essas salvaguardas, elas eram muito estruturadas em cima do estilo de jogo que mais acontecia, que era enfrentar dragões ou similares, ser petrificado, né, proteção contra veneno ou magias de morte. Então elas abordavam isso. Eu vou falar um pouquinho de como isso funciona, como que é a diferença de cada uma, que é o que a gente vai discutir aqui trazendo desse chassi. Uma das revisões do D&Dzinho original foi o do Holmes, que traz aqui uma salvaguarda ainda pior para os homens comuns, né, pessoas comuns, kobolds, goblinoides, criaturas mais fracas. Depois vem o combatente, ladino, aí já incorpora aqui o ladino que não tinha no D&D original, embora ele tenha saído num suplemento, né, tem tudo aqui. Para a gente começar, por que tem a diferença de magia para varinha? Né? Magia e bastões e cajados, por que isso é diferente das varinhas? Repare que as varinhas sempre são mais fáceis, porque você tem que lançar um D20 e tirar igual ou maior para superar a salvaguarda. Por que é muito mais fácil resistir a uma varinha do que a uma magia? Existem duas explicações básicas para isso. Uma delas envolve o fato de que a varinha ela é um item quase mundano. Dos itens mágicos, ela é o mais fácil de se acessar na estrutura do D&D original. É o item que tem maior chance de sair nos tesouros. Então parte do conceito de que magos, usuários de magia em geral, conjuradores, feiticeiras, têm acesso mais rápido à varinha, então ela não é tão poderosa assim. Tem essa ideia. Uma outra ideia, além das varinhas, né, que eu trouxe um exemplo das varinhas do Harry Potter, né, que o exemplo é que a varinha, as magias da varinha, elas são mais acessíveis. Uma outra explicação é que proteger-se de uma magia de varinha, basta você se esquivar dessa magia. Então você conseguiu esquivar,
você não sofre o efeito da magia. Então é quase que um dodge, né? Quase que um reflexo. Então essa ideia de capaz de você se esquivar e a varinha ser muito mundana, ela é a salvaguarda mais baixa das salvaguardas. Essa é uma das explicações de por que a varinha está destacada das outras. Se a gente continuar navegando pelas salvaguardas, a gente vai ver o raio da morte e o veneno. O que seria essa salvaguarda? Normalmente ela é usada para uma situação de vida ou morte, né? Salve ou morra. Então, se você beber um veneno extremamente letal, alguém colocar esse veneno numa comida, numa bebida, faz uma salvaguarda contra veneno ou você morre, né? Tem esse tipo de risco. Às vezes uma magia da morte, como o Finger of Death, né? O dedo da morte. E você simplesmente precisa salvar ou morrer. Então é para isso que serve essa salvaguarda. Para a gente continuar, e a Turn to Stone? A Turn to Stone é para você evitar ou se proteger de um efeito de petrificação, como uma medusa, um basilisco, né? Muito comum no D&D clássico. Se você enfrentar esse tipo de criatura e for alvo de um efeito de petrificação, a salvaguarda está ali para isso. E por fim, a Dragon Breath, que pode ser expandida para qualquer tipo de criatura que tenha o efeito de baforada, que é exatamente evitar a baforada. Você pode interpretar isso como uma esquiva para você se proteger atrás de uma parede, atrás de alguma coisa, evitar sofrer o principal efeito dessa baforada, mas também simplesmente sorte, né? E aí uma mistura entre sorte e esquiva pode interpretar isso que pode ser expandido para qualquer efeito análogo a uma baforada de dragão. Beleza. Quais são os conflitos desses conceitos, né? Existem alguns problemas que eu já me deparei com eles e que você também talvez tenha refletido quando você pensa nas 5 salvaguardas. Quais são esses conflitos? Eu vou pegar como exemplo a magia Burning Hands, que é do AD&D do Gygax. Essa magia, no AD&D original, ela não tinha salvaguarda lá, ó. Não tem saving throw, tá vendo? Aqui embaixo você não tem, ó. Ele fala aqui, ó. Não tem saving throw. Beleza, ela não tem. Mas no AD&D segunda edição, na revisão que o David Cook trouxe sobre o AD&D do Gygax, ela tem salvaguarda. E ele traz, olha aqui embaixo, ó, uma salvaguarda contra magia. Aí você me pergunta, imagina que você esteja usando na sua mesa, você queira usar a salvaguarda, a Burning Hands do AD&D segunda edição, usando, né, explorando essa compatibilidade, seja jogando o AD&D segunda edição, seja jogando qualquer sistema clássico, você tenha trazido essa magia para dentro. E você entenda que é melhor usar ela com a salvaguarda e com um efeito um pouco melhor, que ela é mais poderosa, no AD&D segunda edição. Vamos supor que você pense isso. Nessa abordagem, por que ele escolheu contra magia? Por que não uma baforada de dragão? Essa Burning Hands não simula uma tentativa de baforada? Qual é a diferença dela, nesse caso, para um Hellhound, né? Um cão infernal? Se você está criando o seu próprio cão infernal, usando um cão infernal que tem esse efeito de baforada, que é basicamente um Burning Hands, por que não é contra a baforada? Por que é contra a magia? E no caso do Hellhound vai ser contra a baforada. Qual é a diferença disso? Há ali alguns conflitos que você pode pensar nisso. Isso pode ser extrapolado para uma série de outros exemplos. Vou dar mais um exemplo. Na nossa mesa, eu trabalho, por exemplo, o druida, né, o clérigo da neutralidade. Ele normalmente segue os espíritos da natureza, magia da natureza, e ele é a versão de um druida. Tem o druida no Old School Essentials também, no AD&D. E se você trabalha com druida, só para exemplificar que tem a magia Entangle. Essa magia Entangle que prende a pessoa, quando a gente pega a ficha, intuitivamente você vai fazer o quê? Qual salvaguarda a intuição vai te indicar? Fazer uma salvaguarda contra paralisia, porque a magia está empreendendo você todo, vai te paralisar, ou contra magia? Então há alguns conflitos, como esses dois exemplos que eu trouxe. Vou dar outro exemplo aqui agora. Contra uma magia de petrificação. Você vai usar Turn to Stone ou vai usar magia? Porque é uma magia. Então esses conflitos eu resolvi eles de alguma forma na minha mesa. O que eu fiz? Qual foi a minha solução para ficar mais intuitivo, ainda mantendo a compatibilidade estrutural do Dungeons and Dragons original? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Eu peguei as salvaguardas originais, Raio da Morte e Veneno,
E passei a chamá-la de Vitalidade, com o V. Isso aqui está inclusive no fanzine novo, que já devia ter saído, vai sair aí para vocês. Já está compartilhado, inclusive. A salvaguarda Vitalidade é tudo que me entende, que me parece ser algo relacionado à saúde. E aí, tudo que eu precisar de salvaguarda relacionada à saúde, eu trago aqui das salvaguardas originais do D&D, o Death Rail Poison. Então serve para veneno, serve para uma magia de morte, mas serve também para, por exemplo, qualquer problema de temperatura, né? Um frio extremo, um calor extremo. O Magic Ends eu extrapolei para qualquer tipo de item, vale para pergaminho, vale para bastão, qualquer um eu compilei tudo aqui no item. A paralisia, que eu chamei de P, né, a paralisia, ela serve para qualquer efeito que tenha a ver com a sua resistência a movimento, a capacidade sua, inclusive da força, né, de você conseguir se mover. Então ela vale para efeitos de petrificação, vale para magias de paralisia, vale também para o Entangle, porque ele está aqui. Então isso para mim ficou mais intuitivo. A da Baforada de Dragão eu passei a interpretar qualquer situação de reflexo. Agora, para nós, é a Dragon Breath. E aí vale para Burning Hands, vale para o Hellhound, vale para qualquer tipo de coisa que é reflexo, inclusive uma armadilha em área. Você pode pensar direto nessa salvaguarda. E a antiga, né, o que é na origem de magias, bastões, cajados, eu passei a interpretar para salvaguardas mentais. Então ela vale para encantamentos como Charm Person, dominar pessoas, mas vale para outras coisas, efeitos de criaturas como o vampiro que tentar te encantar, algum efeito psiônico para ler a sua mente. Eu passo a usar essa salvaguarda. Então, com essa reinterpretação, no meu caso, para a nossa mesa, tem funcionado muito bem, porque eu consigo manter a compatibilidade. Eu posso pegar materiais clássicos que mantêm a compatibilidade, mas fica mais intuitivo para trabalhar na mesa e aí direto, como você pensa num jogo como ferramentas, se a Burning Hands no AD&D segunda edição pede contra magia, na minha mesa não, eu vou pedir contra reflexo, né? E pronto, a estrutura ferramental ela pede isso, é para deixar mais intuitivo para você usar o que na intuição ficcional te parece fazer mais sentido. E aí, para ilustrar, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Vou trazer alguns exemplos de como eu tenho usado essas ferramentas dessa maneira. Olha só. Na campanha de Zahara, para quem não está acompanhando aí na nossa campanha ao vivo, eu vou só dar um exemplo. O pessoal estava em umas ruínas e naquelas ruínas tinha um elemental do ar. Era uma criatura que foi conjurada pelos Aracocras, então ele tinha um relicário que era o ambiente onde ele foi conjurado, e ele protegia as ruínas, um certo ponto das ruínas onde moravam os Aracocras. Na hora que essa criatura ela tinha pouca capacidade de fazer o contato com o plano material, mas ela era um espírito do ar e ela conseguia fazer redemoinhos de vento, né? Esse tipo de coisa. Nessa pegada, ela começou a fazer um redemoinho de vento e englobou um dos personagens. O que ela estava fazendo ali? Diminuindo o seu movimento, a sua força física era o ponto dele tentar resistir a ser paralisado, a ser engolfado por ele. Então, na própria ficção, me foi muito fácil pensar que seria uma salvaguarda contra paralisia para ele resistir a esse redemoinho do elemental. Então repare que dessa maneira fica fácil, você não vai pensar ser efeito mágico, não é nada, cara, tá tentando diminuir a paralisia, tá tentando diminuir seu movimento, te levantar no ar, para mim fica fácil, salvaguarda contra paralisia. Então é uma ferramenta intuitiva. Vou dar um outro exemplo. Imagine que um feiticeiro esteja tentando hipnotizar uma outra pessoa. Como é um feitiço de hipnose, ele está tentando hipnotizar a mente dessa outra pessoa, fica fácil pensar que é um efeito mental. É uma salvaguarda contra mental para você evitar efeitos de hipnose. É assim que eu tenho trabalhado aqui na mesa, usando, reinterpretando as salvaguardas originais. Eu já compartilhei isso num fanzine que deve ser liberado em breve, numa aventura que sai nesse fanzine. E eu pretendo compartilhar depois, mas basicamente é assim que eu tenho trabalhado aqui na mesa. Para quem não conhece, quem não entende a ideia dessas 5 salvaguardas, esse foi o objetivo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o grande objetivo do canal é trocar XP. Um abraço.
e até o próximo vídeo.